Muito bem, obrigado Ridal por esse tempo tão gracioso de podermos louvar o nosso Deus, e nessa noite nós temos oportunidade também de partilhar a palavra de Deus que enriquece nossa vida. Quero saudar as pessoas que além aqui do templo estão em suas casas nos assistindo, participando desse momento. Deus também fale aos seus corações, como com certeza já tem falado com orações e com esse tempo de louvor. Quero saudar o Renan que está aí nos visitando, seja bem-vindo. Já conversei um pouco com você, não sei se tem mais alguém que está aqui a primeira vez. Pois é, hoje é um dia muito interessante na nossa cultura, não é? Dia dos namorados. Às vezes não é bom falar isso quando quem está sozinho, mas fica tranquilo, eu sei pela minha história que a sua vez vai chegar. Então, a gente estava voltando aí do evento, a Sônia olhando assim as lojas abertas, e ela falou, é mesmo, hoje é sábado. Eu falei, é sábado, é dia dos namorados, lojas abertas hoje à tarde, né? Talvez até pessoas aqui tenham se envolvido nessa situação. Essa aqui é a Igreja de Cristo Bom Pastor, Igreja Cristo Bom Pastor de Caxias do Sul, sou o pastor Oscar. Estamos nessa edição do Culto Jovem, nessa edição que me alegra muito, alegra meu coração. Eu quero partilhar com vocês algo que essa semana eu estava pensando nesse título, aí eu queria provocar vocês um pouquinho, né? Com essa palavra, porque eu andei pensando algumas coisas que andei lendo também, refletindo sobre o contexto, principalmente do mundo mais jovem, digamos assim, e eu pensei num título assim, né? Velozes, Furiosos e Cansados. Não sei se tem alguma franquia de filmes com um nome parecido, não me lembro, não me dou conta, mas onde encontrar descanso para os sobrecarregados? Alguns têm dito que principalmente a camada mais jovem da população, em meio da nossa cultura, muitas vezes clama, eu estou cansado, né? Não sei se isso é com você também, se essa mensagem chama a sua atenção, mas o que eu quero dizer é que eu creio também, eu estou lendo um devocional do Oswald Chambers nos últimos dias, e ele disse uma frase que eu e a Sônia temos partilhado nos últimos dias, e eu também quero dizer essa frase no início dessa pregação aqui. Ele fala em uma meditação, quando ele usa aquele texto de Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas deixe-se transformar, né, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele vai dizer, evite ficar relembrando como você era antes, quando Deus quer que você seja algo que nunca foi. Essa palavra falou muito comigo essa semana. Eu tenho mais tempo de vida, então eu tenho muito mais coisa para relembrar. Talvez alguns jovens aqui tenham pouca coisa para relembrar, mas talvez já tenham para relembrar coisas que impactaram muito a sua vida. Mas eu quero dizer, essa palavra, que ela chegue ao seu coração também, e que você creia, também você que está em casa, de que Deus quer que você seja algo que você nunca foi ainda, porque Deus não é um Deus da estagnação, Deus não é um Deus de deixar parado o negócio, Deus é um Deus da profunda transformação, de fé em fé, da gente ir progredindo.
E creia que também a palavra que a gente tem essa noite ajuda você a essa caminhada. Isaías 40, que foi um texto colocado na propaganda, versículo 30, diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Essa é uma palavra de 600 anos antes de Cristo, né? Ou um pouco mais até. Já naquela época, tinha jovens cansados, jovens exaustos, quebrados, mas é claro que o versículo 31 vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu podia fazer uma pregação aqui só sobre a questão das águias, você já deve ter lido algumas coisas, mas uma questão interessante, única da águia, que a gente pode falar aqui, é que a águia, pelo que eu sei em geral, quando ela voa, ela não bate as asas, ela só deixa as asas abertas. A águia, enquanto voa, está descansando, e olha que voa pra caramba, né? E voa alto, e voa em alta velocidade, mas está descansando. Muito bem, queridos e queridas, o que então provoca cansaço e exaustão no nosso tempo hoje? Pensa aí você agora, você também em casa, quando eu faço essa pergunta, o que é que cansa você? O que você responderia? Pense um pouquinho sobre isso. Eu não estou perguntando o que cansa a sua beleza, né? Às vezes a gente tem essa expressão entre nós, o que cansa a sua beleza. Não, o que cansa você, o que deixa você acabado mesmo. Anote aí, pense naquilo que tem esgotado você. E queira Deus que o Senhor ajude a gente a ir lá no fundo das expressões da nossa alma, porque isso é uma pergunta para a nossa alma. Tem, né, um salmo que o salmista pergunta: por que você está tão abatido, ó minha alma? Então a pergunta dessa noite é você perguntar para a sua alma: ó minha alma, por que você está tão cansada? O que tem esgotado você? O que faz com que as pessoas se cansem realmente? Eu quero falar de 3 aspectos, poderiam haver outros, para responder essa pergunta, e talvez você vá se identificar um pouquinho com cada uma delas. Com certeza, o pecado é o principal cansador da humanidade, né? Com certeza o pecado é aquele que provoca a exaustão, e isso está comprovado pela Bíblia. Salmo 32, versículo 3, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. É isso? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se me tornou em sequidão de estio. Então o salmista está falando aqui, na verdade esse salmista é Davi, né? E sabia muito bem do que estava falando. Aliás, nós todos deveríamos ser pessoas que poderíamos sempre dizer assim: quando eu falo de pecado, eu sei muito bem do que eu estou falando. É ou não é verdade? Nós não sabemos do que estamos falando quando falamos de pecado? Nós temos às vezes uma dificuldade de falar de pecado, mas gente, se tem uma coisa que a gente sabe falar bem nesse mundo e viver, infelizmente, e lidar com isso, e sofrer com isso, e se angustiar com isso, e se extenuar com isso, é com esse nome aí, porque todos nós temos experiência nisso, todo ser humano tem, e por isso, aqui o salmista fala algo da experiência geral da humanidade. O que nos cansa é, por exemplo, nesse mundo do pecado, a idolatria, quando nós abandonamos, porque essencialmente o pecado começa com isso, quando eu rejeito a Deus como meu Senhor, quando eu rejeito o domínio de Deus sobre a minha vida, e aí eu entro nesse jogo de deuses, eu entro nesse jogo de
porque os deuses, eles não nos carregam, nós temos que carregá-los, se nós temos deuses. O único que nos carrega é o Deus verdadeiro. Os outros, os fakes, todos os ídolos que criamos nesse mundo, em nosso ser, em nossa existência, nós somos obrigados a carregá-los, e por isso eles também nos cansam, porque eles exigem de nós, eles nos manipulam, e nesse meio nós também, nesse processo do pecado, carregamos esse peso, procuramos agradar as pessoas e não a Deus, nós queremos saciar a nossa vontade, nossos desejos que nunca são saciados, a consciência fica pesada por suas decisões, por seus encaminhamentos, você dorme mal por causa da angústia e obviamente que você fica cansado. Esse peso é complicado para a gente carregar. Como é que você tem lidado com isso? Como é que eu tenho lidado com isso? Com o cansaço que o pecado causa. Essa é uma primeira questão. A segunda questão da qual eu queria falar tem a ver com as exigências e expectativas dessa vida. O jovem vive sob as exigências e expectativas, por exemplo, dos seus pais, né? Pais que imaginam que seu filho vai ser uma boa pessoa, já deve ser uma boa pessoa, vai se formar bem como um engenheiro, um médico, um empresário bem-sucedido, vai formar uma boa família. O jovem sofre com a influência e o impacto e a exigência dos professores e da escola, onde tem que ter um ótimo aproveitamento, tem que ser aquele que se destaca, porque esse mede o sucesso por o aproveitamento, e hoje esse fluxo de aulas a manhã inteira, contraturno, especialização, pesquisa, outros aperfeiçoamentos. Aquele que está no mercado de trabalho precisa reproduzir, né, muito a produtividade, o risco do desemprego, os horários, as exigências e expectativas da própria sociedade. Quando, por exemplo, se fala que o futuro do mundo depende de vocês jovens, e por isso que vocês sejam de bom comportamento, que vocês sejam pessoas que percebam, e aí vem as exigências e demandas quanto à aparência, o cuidado com a estética, o corpo, porque afinal saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? E tudo isso cansa, esgota, porque a gente não é capaz de atender tanta expectativa. A gente não consegue atender tudo isso, e isso vem como um grande peso nos ombros, porque aí se aflora o sentimento de incapacidade, de frustração, gerando ansiedade, gerando depressão, gerando vontade de fugir. Você alguma vez já se sentiu assim, nessa expectativa, nessas lutas? Alguém disse sobre isso, falando do nosso tempo, quando se perguntou assim, será que nós somos preguiçosos, passivos, indolentes? E a pessoa disse, olha, em nossa defesa, eu venho lembrar que minha geração, isso é uma pessoa jovem que está falando, em minha geração, a minha geração vive num ambiente exaustivo, somos a geração multitarefa para o mercado de trabalho, multidisciplinar na formação profissional, multimídia, multiconectada 24 horas, com multiestímulos, multi-informação para uma somente processar. É muito para se conseguir vivenciar e processar. Então, isso também cansa. Não sei se vocês concordam comigo. Se você se identifica com esse processo. Em terceiro lugar, a gente vê que há também no contexto, no nosso mundo, digamos, cristão, da tradição cristã, do mundo evangélico, o que cansa é uma espiritualidade distorcida. Há muita expectativa quanto à vida de fé, há uma noção errada do que seja a vida com Deus. Por exemplo,
Muitas coisas que se falam dentro, às vezes parece que são carregados de uma correta espiritualidade, mas transmite um modo errado do que Deus imagina de nós. Deus age, mas temos que fazer a nossa parte, não é? Você tem que fazer isto, você deve agir assim, você precisa ter fé, você tem que acreditar, você tem que ter tempo de oração, você tem que ter leitura da Bíblia, você tem que fazer isso, aquilo, ou deixar de fazer isso, aquilo. É uma noção distorcida da relação com Deus, do ter que fazer, porque fundamentalmente, presta atenção nisso, você que está aqui, você que está em casa, e eu li isso essa semana, inclusive nós lemos, né, amor, no Orando em Família esses dias, que a relação com Deus não é o fazer, mas é o ser, nós temos insistido nisso, a essência da vida cristã, da espiritualidade sadia, é o relacionar-se com o Pai, é a comunhão intencional com o Pai e também com os outros, imagem e semelhança de Deus. Rir com os que riem, chorar com os que choram, viver na intensidade do amor, seja aos amigáveis, mas também aos que não são tão. É a doação voluntariosa, alegre, intencional de recursos, de tempo, de amor. Então essa é a questão. Eu li algo dentro disso, mas somando, mas deixa eu ainda aprofundar isso aqui. O que nós estamos falando é que uma espiritualidade distorcida, baseada às vezes no muito do ter que fazer, e com toques legalistas também, ela exaure a pessoa, ela a cansa, e nós vamos falar sobre isso, vou falar sobre isso um pouquinho mais depois, quando eu vou ler um outro texto. Ela causa uma situação de angústia na pessoa, porque a pessoa pensa, eu não consigo agradar a Deus assim, eu não estou conseguindo, eu estou sofrendo. Então, como é que a gente deve viver, ou como a gente deve reagir a essa situação para viver uma situação contrária a isso, restauradora? E aí, a gente tem essa palavra de Jesus, essa palavra de Jesus que só está no Evangelho de Mateus, não é? Eu e a Sônia assistimos essa série The Chosen, Os Escolhidos, né? Que a gente tem recomendado à igreja aqui assistir, e ao eu hoje falar aqui com vocês, eu tenho muitas coisas disso, pensando sobre isso, inclusive pensando no Mateus, que é retratado de uma forma muito significativa nessa série. Não vou dar spoiler agora, você tem que assistir para perceber o que acontece lá, né, Madu? Então, Mateus escreveu isso aí. Ele ficava andando, né, anotando as coisas, então, vamos ler comigo isso aqui, vai. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas para quem Jesus falou isso naquela época, estavam cansadas. Aliás, no próprio Evangelho de Mateus, diz alguns capítulos antes, logo quando Jesus chamou Mateus, que Jesus via as pessoas aflitas e desamparadas como ovelha que não tem pastor. O pessoal conhecia muito essa linguagem agrícola,
Aqui hoje, quando a gente fala isso, vocês não entendem isso. Tem que chamar algumas pessoas que lidam com ovelhas para entender isso aí. Por exemplo, eu tenho um amigo evangelista, Sérgio Schaefer, que gosta de falar dessas coisas de ovelhas, porque ele lida com isso. Eu aqui falar para um público urbano, como nós somos, sobre ovelha, sobre pastor, a gente logo materializa pensando que está falando de pastor, né, no caso de nossas igrejas e das ovelhas, mas em primeiro lugar Jesus estava falando mesmo da linguagem agrícola aí que o pessoal entendia muito bem. Agora, quando ele está falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele estava justamente falando do contexto no qual essas pessoas estavam vivendo. As pessoas viviam sufocadas, por exemplo, naquela época, para cumprir a opressão que existia sobre aquele povo do Império Romano, que as oprimia com impostos aviltantes, e que muitas vezes era tirado da boca dos pequeninos o pão para poder pagar o imposto, senão perdiam tudo. As pessoas tinham que dar conta de trabalhar, e também a religião da época as oprimia terrivelmente, porque não contentes em manter as orientações da lei de Moisés, que era simples, que visava a vida, os bem intencionados, digamos assim, nós não podemos só julgá-los de forma errada, eles eram filhos da sua época, fariseus, eles criavam inúmeras outras leis, além daquelas que existiam. E se você ler os evangelhos, você vai perceber que algumas dessas, transparecem algumas dessas situações, né? Rituais de impureza, o que poderia comer ou não poderia, como é que poderia estar, se reunir ou não reunir, e assim por diante. Jesus, ao vir, quebra esses paradigmas intencionalmente. Por exemplo, Jesus não tem receio em tocar em uma mulher que tem hemorragia, ela era considerada impura, rechaçada pela sociedade. Jesus não tem receio em tocar em um leproso, que também era desprezado, chutado para longe. Jesus não tem receio em tocar em um esquife, onde estava sendo conduzido um jovem morto. Jesus quebra os paradigmas. E aliás, a fé cristã deveria ser, em todos os tempos, quebradora de paradigmas que não promovem vida. Nós precisamos reafirmar essa nossa espiritualidade que tem que promover a vida. Agora eu quero convidar você a imaginar Jesus vindo até você, pessoalmente, para fazer esse convite aqui. Venha até mim, aproxime-se de mim, visualize Jesus fazendo esse convite, porque naquilo que eu perguntei antes, quais são os fardos que angustiam a sua vida, e que você quer expor aos pés de Jesus? Quais são? O que é que tem cansado você demais? Seja em que área da sua vida for, e que você quer atender esse convite de Jesus, para expor aos seus pés. Jesus está dizendo, venha até mim. Ele não está falando nada mais do que isso, ele não está dizendo, não, mas antes de vir até mim, bota um perfume, antes de vir até mim, resolve aquela questão lá, antes de vir até mim, faz tal coisa e prova que você me ama. Nada disso Jesus está falando. Ele só está falando, vem até mim, eu estou aqui, eu conheço você. Então, e ele também promete, vem até mim e eu aliviarei você. Sabe essa palavra alívio, né? Ela é maravilhosa, quando a gente tem uma situação da nossa vida resolvida, uma angústia que está resolvida. Eu quero dizer também 3 coisas sobre esse convite de Jesus. A primeira questão que eu quero dizer é, leve a sério o que move você. Encare a sério suas paixões, o que move seu viver, o que faz você levantar de manhã da cama, não é?
o que fascina você, pelo que os seus olhos brilham. E a semana, eu acho que eu li um dia aí, eu olho o Facebook sim, tá? Mesmo que seja muita coisa ali que é muito irreal, né? E outras questões das redes sociais. Mas alguém disse, não deixe que nada nesse mundo fascine mais você do que Jesus Cristo, né? Não deixe nada nesse mundo fascinar você mais do que Jesus Cristo. Seus olhos brilharem. Jesus, Jesus, Jesus. Razão de viver. Então, pergunte-se se tem na sua vida alguma questão que você tem colocado acima do senhorio de Jesus. A gente precisa conversar com o Senhor. Senhor, tem um pecado predileto, eu tenho um vício predileto, eu tenho um emprego de tempo predileto na minha vida, essas coisas se tornam peso para mim, angústia para mim, eu tenho perdido muito tempo com isso, eu vivo ansioso, ansiosa, eu perco o sentido da vida. Na verdade, a pergunta é o que tem minado a sua energia, né? O que tem sido nocivo para você, e isto você precisa confessar para o Senhor, ou talvez pedir ajuda de alguém, né? Aliás, eu queria dizer até para essa geração mais jovem, assim, algo que eu tive que aprender, nós precisamos ter pessoas com as quais a gente conta na jornada da vida. Nós temos insistido em dizer aqui na igreja, não ande sozinho, jamais. Não pense que pelo que você luta, é uma luta única, que você pensa assim, eu não posso atrapalhar ninguém com isso. Não, procure alguém para ajudar você, além do Senhor. Tenha pessoas com as quais você tem liberdade de abrir seu coração com as suas lutas. Isso é fundamental. Se você não tem ninguém ainda, ore por isso. E fale, Senhor, coloca alguém na minha vida, talvez uma pessoa mais experiente, uma pessoa que eu percebo que tem uma vida equilibrada, e fale com essa pessoa. É óbvio que em cima disso que eu falei, a gente tem que usar uma expressão, que eu tenho aprendido sobre ela também, faça podas, né? A gente precisa fazer podas na nossa vida. Isso vem da área da administração de plantas, eu não entendo tanto disso, mas em certo sentido a gente sabe que toda planta para produzir bem o fruto que ela se destina, ela tem que ser podada periodicamente. Aqui nessa região, com certeza, quem tem parreirais, né, sabe que o parreiral tem que ser podado corretamente todo ano, para lá no final, em janeiro, a gente colher e comer uvas deliciosas, né? Em especial nesses meses aí. Eu e você, não estamos dando conta da demanda da nossa vida, dos compromissos, das exigências. Hora de parar, orar a Deus e perguntar e conferir, será que tudo isso é necessário? Eu estou fazendo todas essas coisas em função do que e para quem? Horários comprometidos, correria, não são por si só sinônimo de que se está vivendo a vida plenamente. Essa situação de agenda completamente tomada pode esconder fugas, pode esconder um descontrole emocional, pode esconder uma necessidade de provar para os outros algo, e onde se esquece o essencial, e dali no final, talvez adiante, a pessoa vai perguntar assim, de que valeu tudo isto, né? E de novo, é uma questão de você falar com o Senhor. Eu não creio que Deus dê para alguém um trabalho, por exemplo, ou tanta atividade na sua vida, que isso prejudique a sua vida com Deus, a sua vida com família. A gente tem que fazer aquela questão da escala da importância da nossa vida, do foco da nossa vida.
Jesus disse também em Mateus, né? Mateus 6 antes, buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, se a gente imagina aquela agenda, que não sei se seria bom você fazer assim, aquela sua agenda de segunda, né? Terça, quarta, no que eu me envolvo? Aí eu percebo que o reino de Deus tem prioridade, tem a qualidade do meu tempo, mas eu não posso, eu estou numa fase complicadíssima. Fale com Deus sobre isso. Eu tenho falado para pessoas às vezes assim, olha, pelo meu trabalho eu não consigo isso, eu não consigo dar atenção para a família, eu não consigo estudar a palavra, eu não consigo ter tempo de oração, não consigo viver um tempo com meus amigos. Então fala com Deus, mas eu tenho que trabalhar para me sustentar. Mas fala com Deus se é esse o trabalho que você tem que ter na sua vida para se sustentar. Quem sabe Ele tem uma outra ideia para você, mais tranquila, de uma melhor administração do seu tempo. Tudo aquilo que você está envolvido realmente é essencial e tem a ver com esse foco fundamental da vida, que é servir a Deus. De novo, a ajuda de uma mentoria, tempo de oração, de escrever, de pensar, de a gente perguntar o que me faz bem e o que é nocivo para mim. E essa questão então, vá a Jesus e ande no ritmo dele. Aceite o convite do Senhor, vá até Ele. Entenda que é uma espiritualidade real, genuína, edificante, refrescante, intencional, que você possa dizer de alguma forma, à medida que aprende isso, como Jesus me faz bem. Será que a gente pode dizer isso? Como Jesus me faz bem, como Jesus faz sentido na minha vida. E o que eu disse antes é que Jesus vem para mostrar a simplicidade do relacionamento com o Pai, não aquela espiritualidade doentia do contexto onde ele estava, cheia de regras, de observâncias, de rituais, de cobranças. Mas o que era fundamental era se as pessoas amavam estar com ele, né? E por isso eu quero falar aqui, andar no ritmo de Jesus, porque aqui tem uma palavra interessante que também nós, a linguagem urbana, não entendemos, porque Jesus diz ali, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Porque sou manso e humilde de coração. Deixa eu olhar aqui, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo lembra, né, aquela parelha de bois usados para o arado, em que então era colocado um instrumento, digamos, de madeira, em que dois animais andavam no mesmo ritmo. E Jesus está falando que Ele já está com o jugo, então nós devemos nos alinhar com Ele, assim que eu entendo isso aqui. E portanto, quando eu digo assim, ande no ritmo de Jesus, é isso que nós precisamos aprender na nossa espiritualidade. Qual é o ritmo de Jesus? E circule nos evangelhos e veja Jesus atendendo uma pessoa no meio do caminho, quando há um pai o arrastando para correr na sua casa, porque a sua filhinha de 12 anos estava à morte. E Jesus para no meio do caminho para atender uma mulher. E ele não diz para aquela mulher, fica aí, eu vou lá atender essa situação, depois eu volto aqui. Ele para e atende a mulher, não é? E nós vemos um Jesus que está aproveitando uma festa de casamento, vai com seus amigos, os discípulos, e celebra até que venha a notícia de que acabou a bebida lá, né? E ele então, você conhece a história, assume aquela situação, não se queixa,
até fala um pouco para Maria, não era a hora dele, mas enfim, a gente entende essa questão de Jesus falar da hora, porque ele não queria que ele fosse exposto precipitadamente como Salvador, e acolhe aquela situação. E é um Jesus que nos surpreende, ainda mais quando em João 11 conta aqui, falam que um grande amigo dele está doente, e que com certeza ansiava mais do que nunca que Jesus estivesse ali, e Jesus, como que diz assim, tenho por enquanto coisas mais importantes para fazer aqui onde eu estou, né? Jesus não sai correndo, Jesus não pega o primeiro trem que tem lá para onde Lázaro mora, não pega o primeiro camelo e fala, vamos ligeiro, eu preciso correr. Aliás, você nunca vê Jesus, ninguém determina a agenda de Jesus para fazer ele correr, ele é soberano. E se nós nos deixarmos andar no ritmo de Jesus, nós vamos nos surpreender com a nossa vida. E ele então demora aqueles dias, vai até lá Lázaro, que está morto agora, e Deus age naquela situação para que o nome do Senhor seja glorificado. Você entende o que eu estou falando? Sabe, eu mesmo, ao falar isso aqui para vocês, eu fiquei pensando quantas vezes na minha vida eu fiz coisas afobado, angustiado, pensando, tem que correr para resolver isso. E quantas vezes nessa afobação as coisas não deram certo. Obviamente que eu não estou dizendo aqui para vocês agora que, agora todo mundo então vai ficar numa nice, numa boa, tranquila e não vamos fazer nada. Não. Só estou falando que o Senhor quer nos ensinar a que nós saibamos quais são as prioridades, a fazermos poda na nossa vida, para nós rendermos mais, porque quando eu falei de poda para vocês, eu falei que a árvore dá melhores frutos ao ser podada. Você rende mais quando você anda no ritmo de Jesus, quando você deixa Jesus conduzir a sua vida, você produz frutos que glorifiquem a Deus. Então deixe Jesus ditar o seu ritmo. Mas como é que eu consigo isso? Conhecendo mais Jesus, estudando mais o Senhor, olhando para a palavra, refletindo sobre o modo como Jesus lidava com as situações da vida. Eu quero ir concluindo. Então, o que está se propondo aqui é justamente essa questão, andar no ritmo de Jesus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, largue esse negócio, eu vou aliviar vocês, tomem sobre vocês meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Lembra que eu falei da alma no início? Então, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses dias me impressionou muito uma imagem que me veio quando eu li o texto de Marcos 1,35 na linguagem mais atualizada. Sendo ainda escuro, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ali orava. Quando eu acordo aqui bem cedo, nessa região tão central de Caxias, a gente mesmo, às vezes a Sônia e eu falamos, puxa, que interessante, ainda assim tem silêncio, né? Aqui em Caxias tem momento de silêncio aqui. Jesus levantou bem cedo no escuro, para ter um tempo de aquietamento, porque ele sabia que o dia dele ia ser agitado, mas ele queria saber direitinho o foco a ter num dia agitado. Eu quero lançar um desafio para você. Eu sei que em geral a nossa cultura é de levantar tarde. Isso aqui não é lei, entendeu? Né?
Mas experimente levantar ainda escuro para ouvir a voz de Deus, para aquietar seu coração, né? Para falar assim: Senhor, quero escutar o Senhor nesse silêncio dessa madrugada, para que o Senhor aquiete minha alma, meu espírito, meu ser, e para que eu saiba viver a agitação desse dia que me espera, e daí eu produza muito fruto. O fruto tem a ver com eu não lembrar só de mim, né? Mas também lembrar com amor e cuidado de outros que estão aflitos, desamparados, como ovelhas que não têm pastor. Porque antes, quando eu disse que a fé cristã é relacional, é claro que eu estou falando também da relação com as pessoas, além da relação com Deus. Isso aqui não é uma sessão de autoajuda individual. Deus fala contigo, aquieta o seu coração, ajuda você a chegar num foco, mas é para você viver no meio dos outros e ajudar aqueles que estão angustiados, que estão aflitos, que estão desamparados, como ovelhas que não têm pastor. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por tua palavra que chega até nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa vida, a nossa alma. E nessa noite estamos falando sobre aquilo que nos cansa, aquilo que nos esgota, aquilo que desarranja toda a nossa vida, nossas emoções, nossas reflexões. E é tempo de ouvirmos esse convite do Senhor Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, seja lá o que estiver cansando vocês, e venham, eu estou abrindo os braços. Jesus nós podemos abraçar, seja em tempo de pandemia ou não. Nós não precisamos ficar longe do abraço de Jesus, como estamos hoje do abraço uns dos outros. E Ele nos acolhe, e Ele fala: coloca aqui o que tem angustiado, atormentado, pesado para você. E Ele nos ajuda a andarmos no ritmo dEle, e o ritmo de Jesus nunca vai ser angustiante, opressor, nunca vai ser aquele que vai minar nossas energias, muito pelo contrário. O ritmo de Jesus é o ritmo do reino de Deus. O ritmo de Jesus é o ritmo do refrigério, da restauração, da reconciliação, da força renovada, como fala lá em Isaías. Os que esperam no Senhor, os que andam no ritmo de Jesus, terão suas forças renovadas e experimentarão essa graça de dar muito fruto, porque andam no ritmo de Jesus. Que a gente ande no ritmo de Jesus, e com isso nossa vida seja uma bênção, nós mesmos experimentarmos a bênção de Deus, e também sermos bênção para outros, em nome de Jesus, amém, amém. Ridal, o que acontece? Temos sequência, que bom, me alegro muito, e nós podemos ainda concluir esse culto com mais um tempo de louvor ao Senhor. Deus abençoe você na sua casa, Deus abençoe a cada um aqui também neste lugar.
sei que eu posso acreditar, sempre que tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir, cada dia me guiar. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Ajuda-me aos medos vencer, teu sopro faz-me renascer, nunca falhaste, és fiel, tua graça é o meu viver. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado pra que eu possa ver. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Aleluia, 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 aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
são tuas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia. Aleluia, aleluia, teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende,
amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Olho pra destruição, me lembro de uma cena de guerra. Prédios ou crianças, nada escapa da destruição. Muito tempo eu vivi cercado dessa situação. Encontrei a luz que quebrou a minha escuridão. Um grito de silêncio que explode no peito. Há uma saída que eu quero encontrar. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, minha vida mudou. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje vivo restauração. Olho pra destruição, me lembro de uma cena de guerra. Prédios ou crianças, nada escapa da destruição. Muito tempo eu vivi cercado dessa situação. Encontrei a luz que me quebrou a minha escuridão. Um grito de silêncio que explode no peito. Há uma saída que eu quero encontrar. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, minha vida mudou. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje vivo restauração. De silêncio que explode no peito. Há uma saída que eu quero encontrar. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, minha vida mudou. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito,
Tchau. O Pedro disse que era isso. Os avisos é que todo mundo pode ir para casa. Avisos? Sim, vai ter conexão daqui a 15 dias, galera. Espero vocês lá. Conexão.